Vitor Meirelles nasceu em Florianópolis em 1832. A paixão pela arte chegou cedo e aos 14 anos de idade foi convidado para participar da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, onde mais tarde tornou-se professor. Essa obra ela foi feita por Vitor Meirelles em 1855, a pedido dos professores da Academia Imperial de Belas Artes. Ela foi produzida em Roma, na Itália, e o tema da obra, que é a morte de São João Batista, ela foi escolhida pelos professores do Vitor Meirelles. Ele também trabalhou com a questão de retratos, né? Estou observando esse aqui, o retrato de senhora, ele foi feito em 1870. Sim, era muito comum, apesar de já existir a fotografia no século XIX, ela ainda era muito rara e muito cara. Então era muito comum as famílias mais abastadas contratarem pintores para fazerem retratos de familiares seus. Ele iniciava fazendo a obra em partes, a lápis, sobre papel, para ter uma dimensão de como a obra ficaria. Depois ele passava a fazer um esboceto de como a obra ficaria, a visão geral, feita com tinta a óleo. E a partir desse esboceto, ele via mudanças que ele gostaria de fazer na obra. Voltava a fazer esboços no papel com as mudanças, fazia uma outra versão com as mudanças feitas, e isso era feito várias vezes até chegar a uma versão que agradava o artista. Não poderia faltar essa obra, né? A Vista do Desterro, atual Florianópolis, né, Simone? Sim, essa foi uma pintura em óleo feita por Vitor Meirelles em 1851, essa é uma data atribuída, ele tinha 19 anos. E aqui nós temos a Igreja Catedral e a Igreja São Francisco, que são duas igrejas que ainda estão no centro de Florianópolis, né? O museu é aberto ao público. Quais os horários do museu? O museu fica aberto ao público de terça a sexta, das 10 às 18 horas, e sábado e domingo, das 14 às 18. E também fazemos sempre duas exposições com convidados, artistas que já têm algum renome e que a gente convida a expor no museu. O Museu Cruz Souza já passou por várias restaurações ao longo dos anos. É muito importante preservar esse monumento. Os restauros estruturais que este espaço teve foi nos anos 1894 e 1898 e já agora no século passado foi em 1976 e que nós descobrimos outros valores antes não observados, inclusive remontando as pinturas originais que algumas delas tinham sido cobertas ao longo do tempo com pinturas e repinturas. Vimos aqui, nesse espaço, um dos grandes espaços, o que dá uma demonstração, o quão forte tem sido, né, os traços daqueles que povoaram essa terra. As grandes decisões que aqui percorreram esses gabinetes desse palácio, porque durante mais de 100 anos aqui foi o burburinho, aqui foi o centro do poder de Santa Catarina. É bem interessante como a arquitetura vai expressar o espaço de poder. E a cúpula justamente era uma tecnologia de época, a arquitetura do ferro, a tecnologia, o domínio inglês sobre a produção do ferro vai permitir a introdução de novos elementos na arquitetura, que até então era tradicionalmente só no cal e pedra, né? E exatamente a cúpula é uma inovação da mesma forma como nós vamos poder observá-la nos salões lá de baixo, as colunas em ferro fundido, ingleses, enfim, a própria ornamentação, a fundição de bustos e peças de estatuetas, né? Embelezando o palácio. Então, o que havia de mais moderno à época foi trazido tentando imprimir
esse ar de espaço nobre e moderno, digamos assim. Vários objetos foram trazidos de fora, né? Quais foram os principais países que eles buscaram esses objetos? Olha, a escadaria, por exemplo, é em mármore de Carrara, vindo da Itália, né? O piso em marchetaria é brasileiro. Aliás, a gente tem aqui uma amostra de várias madeiras brasileiras, compondo um belo mosaico. Eu acho que os principais elementos seriam esses, o ferro inglês e a pedra italiana. E os móveis? Os móveis, marcenaria brasileira. Marcenaria brasileira todos são... Tradicionalíssimos e belíssima qualidade. Belíssima qualidade mesmo, a gente pode observar.